Eu sou Samuel Fontebasso e nessa terceira videoaula sobre desenvolvimento web com CodeGuiniter eu já adiantei algumas coisas para não fugir muito do foco do desenvolvimento com o CodeGuiniter em si. Anteriormente nós estávamos com a barra de navegação no meio do site, um cabeçalho vazio, mas eu já adiantei esse processo de criação do HTML porque o foco não é só direcionar a criação disso. Nas duas primeiras videoaulas nós tivemos uma visão geral do que é o trabalho com Bootstrap e conhecendo ele, o estudando, acessando a sua documentação, dá para ser desenvolvido isso facilmente. Coloquei um slider do tipo carousel, simples, aí a barra de navegação simplesmente falei para ela ficar fixa no topo e trabalhei com o conceito dela com a cor invertida, inverse. O sidebar eu coloquei a ideia do que seria 3 artigos em destaques com links para ao clicar eu ir para esse artigo. Deixei separado o espaço para trabalhar com o módulo Facebook. Coloquei aqui realmente só para ter uma visualização de como isso vai ficar. E o quem sou eu, que é interessante já que estamos tratando de um blog. Mudei também o rodapé e na área do conteúdo eu coloquei a visualização do que seria um único artigo sendo visto, onde eu vou mostrar o título dele, quem criou e quando foi. No momento isso está sendo só um date, mostrando a data e hora atual. Atualizei aqui. E aí um texto de destaque. Este texto é o que vai ser trabalhado para exibir aqui no canto, se este artigo realmente é um que vai ficar em destaque. A imagem do artigo e todo o conteúdo dele em si. Bom, eu guardei no arquivo, no bloco de notas mesmo, todo aquele código que fazia listagem de artigos. Porque cada um vai ser uma view diferente. Eu tenho uma view para mostrar um artigo único, eu tenho uma view para mostrar uma listagem. E vamos para o próximo passo já. Eu acredito que tudo que vai ser desenvolvido vai ser derivado de como que acessamos a informação. Então modelar um banco de dados para ter acesso à informação é um ponto de partida interessante. E aí eu já pensei em ampliar muito mais esse projeto, de ao invés de ele ser um simples blog, ele ser uma plataforma para desenvolvimento. Então eu posso com ele ter um blog, mas da mesma forma eu posso construir um site simples com ele para exibir, sei lá, uma empresa ou mesmo trabalhar com o foco inicial que era ter um blog pessoal. Então tá aí. Essas palavras que eu coloquei aqui foi, acredito ser a estrutura básica das tabelas do banco de dados para nós construirmos essa plataforma e não mais só um blog. Mas vamos ainda continuar com o foco de ser um blog, apesar de ele ter a expansão, uma administração, algo que eu possa mudar e ser bem flexível. Então vamos lá, eu vou ter uma tabela chamada menus, onde eu vou guardar todos os menus do meu site. Itens de menu, cada item de um menu que eu possa ter. Por quê? Eu estou trabalhando com o conceito que eu tenho um menu na navbar, mas eu não tenho um menu aqui no rodapé também? Num site outro qualquer, eu não posso ter um menu aqui à esquerda? Eu posso ter vários menus em um site, então eu já ampliei a ideia para termos vários menus e itens para cada um desses menus. Tipos de item de menu. Essa tabela, cada ID de um item de menu, por exemplo, eu tenho um menu que tem o ID 1. Ele vai ter um tipo, que vai ser o tipo que também tem o ID 1. O tipo do ID 1 diz que é para ele listar categoria. E esse item de menu fala que é da categoria produtos. Quando a pessoa clicar nesse item, ele vai interagir com essas duas tabelas
ele vai saber que esse menu é para ser listado a categoria dos produtos. E eu vou executar uma query que vai procurar todos os artigos que tem a categoria produtos e exibir a lista deles com o botão leia mais e imagem de destaque. Basicamente essa é a ideia. Vamos ver isso, mas vamos construir o conhecimento. Acho que isso é mais interessante. Ver isso sendo aplicado que vai ser realmente legal. Categorias. Eu disse que anteriormente no exemplo hipotético que eu vou listar a categorias produtos. Mas meu site pode ter a categorias carros, por exemplo, carros, motos e caminhões. Imaginando aí uma revendedora de carros, de veículos em si. Então a categoria eu tenho que ter uma tabela para administrá-la porque ela pode variar de site para site, de blog para blog. Então vai ser interessante eu administrar a categoria e depois quando eu for criar um menu, eu escolher da lista das categorias que já foram criadas. Artigos, eu acho que dispensa explicações, eu preciso armazenar os artigos que vão ser as minhas páginas em si. Artigo, aliás, que é o apelido dos artigos, é que nós vamos trabalhar com o seguinte conceito. JBlog local é o meu site. Se eu digitar artigo, uma ideia também, ou melhor, vamos até colocar um action. Artigo ver 1. Isso daqui vai chamar o controlador de artigos. Ele vai entrar no método ver e 1 vai ser o ID do banco de dados para ele fazer a busca. Isso funciona. ID2, ID22, ele vai fazer a consulta a partir desse índice. Só que eu não quero um número. Por quê? Eu estou trabalhando com URLs amigáveis. Então, em vez de 22, eu tenho aqui, ó, vídeo aula, CodeGuitar e introdução. Seria legal eu ter isso aqui escrito. Só que aí eu entro num problema. URLs não pode ter cedilha, não pode ter acentuação, não pode ter espaços. Então, o que eu vou ter que fazer na hora de eu criar um artigo? Criar um apelido para esse artigo, baseando-se no título. Esse título, vídeo aula CodeGuitar introdução, ele poderia ser escrito assim, ó. Vídeo, tudo minúsculo, aula CodeGuitar introducão. Pronto. Então, a URL ser escrita dessa forma fica mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela que guarda o ID do artigo e guarda o título original dele e o nome que vai aparecer na URL. Tem um nome específico para esse tipo de trabalho, depois eu vou pesquisar exatamente o nome para trabalharmos com isso. Acho que é slug o nome disso. Slug, que é o apelido para o título do artigo que vai ser trabalhado para carregar o URL. Bom, a tabela módulos, eu vou estar utilizando ela para guardar esses caras aqui, destaques, o Facebook, o quem sou eu. Eu vou guardar ele, vou criar todo um trabalho em cima de módulos que pode ser editado via HTML ou com editor de textos mesmo, para com isso eu poder trabalhar minha barra lateral, trabalhar meu slider, trabalhar qualquer outra coisa de forma mais flexível. Como assim? Eu posso, em vez de eu ter destaques aqui no canto, se eu estou falando de um site, eu poderia colocar um anúncio. Então eu vou ter uma espécie de artigo, só que diferenciado, que vai ser para carregar numa barra lateral. Mas como que eu sei que ele vai carregar na barra lateral? Eu vou trabalhar com uma tabela também com o conceito de posições. Eu vou falar que, por exemplo, essa lateral direita vai ser a sidebar. Se eu falar que o módulo 1 ele vai estar na posição sidebar,
meu HTML, o meu layout, na verdade, vai fazer ele carregar aqui desse lado. Então, esse conceito de posições é muito, mas muito trabalhado com o gerenciador de conteúdo Joomla e é baseado até nele que eu estou desenvolvendo isso em CodeGuitar, é inspirado nele mesmo. Vamos agora começar a trabalhar com isso. Eu vou criar as tabelas junto, não vou fazer isso por fora, para a gente realmente aplicar novos conceitos. Bom, meu servidor local, localhost, minha própria máquina, eu tenho nela o phpMyAdmin. Tenho ela, o phpMyAdmin que já foi instalado tudo junto com o aplicativo Champip. Desde lá da primeira videoaula eu dizia que o ambiente para trabalhar com PHP é indispensável. E eu vou estar trabalhando com esse phpMyAdmin porque ele é muito mais fácil de gerenciar. Vou criar uma tabela para essa aplicação aqui em banco de dados, jblog. Melhor, em vez de eu criar a tabela, vamos fazer o seguinte, uma boa prática com isso. Em usuários, users, eu vou adicionar um novo usuário na minha base só para essa aplicação. O usuário vai se chamar jblog e a tabela também. Ele vai ter acesso ao local, vou gerar uma senha aqui aleatória, vou guardá-la. E aqui, vou usar essa opção, criar banco de dados com o mesmo nome e conceder todos os privilégios. Ele vai criar um novo banco de dados chamado jblog e vai conceder todos os privilégios para esse usuário. Assim eu tenho um único usuário acessando essa base. Se eu tiver problemas com senha com ele, pelo menos ele não vai afetar as outras tabelas. Só essa aplicação vai ficar vulnerável. Uma situação hipotética. Então vamos lá, vamos construir a tabela menus. Create table. Opa. O nome da tabela é menus. Ela tem o índice, a identificação do tipo int. Eu sempre trabalho com o número 11, mas eu acho que isso é até um exagero. Quer dizer que eu vou ter um número inteiro que pode ter até 11 caracteres. Então essa aplicação pode ter cada item que vai ser gravado no banco de dados. Vai lá, 1, 2, 3, aí vai pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bem exagerado, porque eu acho que eu não vou ter tantos menus assim, mas tudo bem. O menu vai ter um título. Ele vai ter um apelido também. Por que isso? Voltamos aqui ao ponto. Home. Eu vou trabalhar com home para acessar o URL. Se você clicar em home, ele vai escrever aqui home. Só que em vez de home, se a pessoa quiser ter página inicial, eu vou escrever aqui página inicial. Voltamos ao ponto do apelido, do slug. Não posso escrever isso. Eu tenho que escrever página inicial. Então ele vai ter que ter essa conversão. Eu vou ter que ter o aliás também do menu. Eu poderia até criar uma única tabela só para ter os aliases, mas eu acho que vai ser interessante eu ter só ele aqui, o slug, né? Vou colocar o nome aqui, slug. Não, vai ficar lógico, apelido. Não vamos se perder muito não. Então eu vou ter o título, eu vou ter o apelido. Eu vou ter o tipo dele. E vamos ter o item que ele aponta. Vamos adicionar aqui uma coluna. Bom, esse conceito de item, vamos supor que o tipo desse menu vai ser do tipo 1. E lá na minha tabela de tipos, o tipo 1 diz que ele vai ser listar categorias. Então, o item vai ser, por exemplo, o número 2. E o número 2, ele sabendo que isso é uma listagem de categorias, ele vai
olhar para a tabela categorias e vai encontrar quem é a categoria que tem o ID 2. Se a categoria que tem o ID 2 se chama motos, então esse menu vai listar todas as motos, todos os artigos que existem com a categoria models. Agora, se o tipo desse menu é do tipo 2 e o item é o 4, ele vai se relacionar com a tabela de tipos de menu. Tipo de menu 2 diz que é um único artigo, então ele vai entrar na tabela artigos e vai mostrar apenas o artigo de item 4. E com essas relações vai mudar minhas views também. Por quê? Se o tipo 1 é listar categorias, ele aqui na área do conteúdo, ele vai ter que mostrar essa view, que foi a que nós trabalhamos antes. O que é essa view? Eu vou até alterar no código para vermos mesmo. Tá aí, ó. Que essa view, ela mostra vários artigos. Só que esses artigos ele vai ser trabalhados baseado na categoria. E eu posso ter um tipo de categoria que é para mostrar todos. Isso vai ser legal também. Independente da categoria, ele vai exibir. Que assim eu posso ter uma página inicial mostrando todos os artigos, mas eu posso ter links que filtrem isso. Então uma página inicial que mostre todos o carro, um caminhão, uma moto. Mas aí se eu clicar em carros, só vai aparecer carros. Se eu clicar motos, só vai aparecer motos. Então essa view é para mim ver categorias. Agora, se o meu tipo de menu for 2, o item 4, eu vou trabalhar com o conceito de que ele vai mostrar um único artigo. Se ele vai mostrar um único artigo, ele vai ter que carregar essa view. Opa, não salvei. Essa view que mostra a visualização de um único artigo. Uma página estática que eu tinha falado anteriormente que ela é diferente de um artigo, a diferença dela é que ela não tem quem a escreveu. E ela pode ser não algo para exibir um conteúdo, mas ela pode exibir um formulário de contato. Então a única diferença é que os meus artigos eu vou configurar eles para falar se eu vou ou não mostrar o autor e se eu vou ou não mostrar botões mais pra frente que vamos trabalhar, que é os botões sociais, como o botão de curtir do Facebook, Twitter e o Google Plus. Então uma página de formulário de contato, ninguém vai curtir uma página dessa. Você vai entrar nela para disparar um contato pro o administrador do site. Temos uma base de como que vai ser trabalhado os menus, já vamos criá-lo aqui então. Título vai ser um varchar, vai acertar qualquer tipo de caractere com o tamanho máximo que esse tipo de dado permite no MySQL, que é 255 caracteres. O apelido também, varchar 255. O tipo e o item vão ser números inteiros com tamanho 11. Assim, o tipo vai guardar um ID da tabela tipos de item de menu. Item vai ser um ID que também, mas vai depender do tipo, que vai ser um ID que eu vou buscar ou na tabela de categorias ou na tabela de artigos. Vou falar aqui que pro tipo de caractere ser o TF8 general sei, assim a gente nunca vai ter problema com acentuações ou coisa do tipo. O colega logo quando eu comecei a trabalhar com web uma vez me disse isso e sempre deu certo mesmo. Não quer ter problemas com acentuações? Usa o TF8 em tudo que você trabalhar.
Nada pode ser diferente, tudo tem que estar declarado como um TF8. Assim não há erros. Ah, a coluna ID, ela é do tipo autoincremente e primária. Salvamos. Eu tenho minha tabela menus. Vamos criar agora uma nova tabela que vai ser os itens dos menus. Itens, menu. Sempre vou ter que ter uma identificação autoincremente primária. Eu me equivoquei no ponto, pessoal, olhando agora a construção da tabela. A palavra home, ela é um item de menu, ela não é o menu. Então eu não preciso ter apelidos para menus. Vamos até voltar aqui. Apelido não é necessário. Até eliminar esse ponto, sim. Pode dar um drop. ID, título, tipo e item. Isso eu vou configurar na administração desse blog. Agora, a palavra home, o item home é que vai precisar de um apelido. O item drop down aqui que vai precisar de um apelido. Link, eu tenho dois, certo? Eu tenho link 1 e link 2. Ou seja, o meu apelido, ele tem que ser único. E se eu dar um select e ver que existe um e eu tô criando outro igual, então eu vou adicionar um item 2. Então eu tenho a página inicial. Aí eu crio um outro item chamado página inicial, vai ser o página inicial 2. Por quê? Eu posso ter o página inicial aqui em cima, mas eu posso ter outro aqui embaixo. Então, a palavra em si não pode ser única, mas o apelido eu posso alterar à vontade. Bom, vamos criar uma nova tabela que é itens em si, que eu estava criando e vi esse erro. Itens de menu. ID, autoincremente, primária. O título do meu item de menu, o apelido dele. Eu olhei a tabela menus de uma forma totalmente errada com o correto. Aqui que eu vou ter o tipo. Aqui que eu vou ter o item. Então toda aquela explicação se aplica nesse ponto. Já vou explicar por quê. Perfeito. Menus. Opa, ele saiu da tabela. Meu banco de dados JBlog. Na tabela menus. Na verdade, só o que eu preciso aqui é o ID e o tipo. Itens de menu precisa de mais uma coisa também. Vamos pôr logo depois do ID. Que é o menu a qual ele pertence. Pronto. Vamos lá. Eu tenho na tabela itens de menu, o segundo ponto aqui que eu alterei, que eu incrementei o menu. Menus eu só preciso ter um nome para ele e a identificação dele. Porque eu vou falar que cada item vai pertencer a um menu. Então, imagine que eu tenha 50 itens, mas
divididos em 4 menus. Aí a coluna aqui, menu, vai guardar a identificação do menu a qual ela pertence. Vamos ver isso na prática novamente. Vamos continuar nesse ponto. Essa é a minha tabela. Tudo vai fazer sentido quando nós tivermos o conceito do módulo, porque é o módulo que vai carregar o menu. Então vamos para a próxima e deixar essa. Tipos de itens de menu. Aqui entra o ponto se o meu menu vai ser listar categorias ou visualizar um artigo. Inicialmente eu vou estar trabalhando só com esses dois tipos, mas se vocês abrirem realmente o CMS Joomla, vocês vão ver o quanto isso pode ser extensivo. Tipos de item de menu. Eu vou ter uma identificação para ele, um título para ele. Qual é o tipo em si? Não. ID e título. Isso é o suficiente. F8 General CI. O título vai ser um varchar 255. ID 11. Auto incrementando e sendo primário. É o suficiente também. Itens de menu, tipos de itens de menu, menus. As boas e velhas categorias. ID. O título da categoria. Eu vou querer um apelido para ela também, porque eu vou utilizar uma categoria na URL. Pensando dessa forma, eu acho que eu não vou nem precisar do artigo aliás. Só artigos é o suficiente. O apelido eu tenho ele trabalhado como uma coluna na tabela. Bom, título, apelido. Eu posso ter uma descrição da categoria, acho que isso seria legal. Por uma descrição para ela. Do tipo text long text. Trabalha até com 8 GB de caracteres, se eu não me engano. Podem me corrigir se eu estiver errado. Certo, é baseado no ID da categoria, cada artigo vai ter que ter isso. Categorias. Executei, não era pra executar. Só garantir o TF8 aqui. Criar uma nova tabela onde eu vou ter os meus artigos, que serão minhas páginas de uma forma geral. ID, título, apelido, texto destaque, texto curto. Apesar de que não, posso ter só texto. O texto curto eu pego uma determinada quantidade de caracteres do texto. Aqui vai ser long text, texto destaque vai ser um varchar 255 mais que o Twitter. Hein? Um apelido vai ser varchar 255 também. Um título, mesma coisa. Auto incrementar, primário. Agora,
o meu artigo ele vai pertencer a que categoria? Sempre vou precisar de uma categoria para ele. E a categoria vai ser preenchida com o ID de uma categoria já existente. Então, se eu começar a postar nesse blog e não tiver uma categoria, eu não vou conseguir postar, na verdade. E temos a nossa tabela artigos. Posteriormente, nós podemos ampliar isso, tá? Eu posso... Artigos, eu falei que eu... Sempre para um artigo eu vou ter uma imagem, que vai ser a imagem do artigo. Eu posso guardar essa imagem direto numa tabela aqui no banco de dados. Ou guardar numa pasta. Vamos avaliar posteriormente como isso pode ser aplicado. E se eu for trabalhar com pastas, eu posso ter o nome criar uma pasta com o nome que eu atribuir para o apelido daquele artigo. O apelido vai ser algo único, eu nunca vou ter problemas. Ou a própria imagem pode ter esse nome nela. Então vai ser, o artigo vai se chamar vídeo aula CodeGuiniter introdução. Aí o nome da imagem de destaque vai ser vídeo aula CodeGuiniter introdução.jpg. Essa é uma ideia legal. Módulos e posições. Vamos lá agora. Módulos, eu vou ter uma identificação para ele, eu vou ter um título para ele, eu vou ter um tipo de módulo. O módulo, os tipos eles vão ser pré-definidos, eu vou construir isso. Seria legal ter tipos de módulo também. Então essa tabela, essa coluna tipos, ela vai ter a identificação de uma outra chamada tipos de módulos. Os tipos de módulos vão ser menus, inicialmente vai ser menus e HTML padrão, que vai ser para podermos visualizar isso. E eu vou ter um tipo de artigos de destaque também. ID, título, tipo, a posição que esse módulo vai ser atribuído, vai ser um ID também da minha tabela positions. Isso é varchar, auto incrementa primário ou bom. Título, tipo e posição. Inicialmente é o suficiente. Pode ser que durante a aplicação, quando realmente começarmos a trabalhar, teremos a necessidade de guardar mais algum tipo de informação. Vamos ter os tipos de módulos. Que basicamente vai ter um título. Eu ainda acredito que falta algo mais para esses tipos, mas a princípio tá tudo bem. Certo. E teremos também, finalizando aqui a construção das nossas tabelas, as posições. ID, eu vou dar um título para minha posição e é o suficiente também. Baseada no título, eu posso falar que a posição vai ser a barra de navegação,
Eu posso falar que a posição vai ser essa sidebar acima do conteúdo. Eu posso falar que a posição vai ser a sidebar. Eu posso falar que a posição vai ser à esquerda do rodapé. Eu posso falar que a posição vai ser à direita do rodapé. Tá ótimo. Construímos nossa base, mas precisamos de alguns dados já padrão para serem carregados, como por exemplo, os tipos de módulo. Nós vamos ter que inserir informação. Vai ser do tipo HTML e vai ser do tipo, opa, meu título é inteiro, tá errado isso. Tipos de módulos é um varchar 255. Assim, vamos inserir. Eu vou ter o tipo HTML, que é onde eu vou poder escrever o HTML puro, à vontade. E eu vou ter o tipo menu. O ID vai ser inserido automático. Certo. Então eu tenho o tipo 1, que é o HTML, e o tipo 2, que é o menu. Tipos de item de menu. Eu vou ter 2 por padrão também. Vou trabalhá-los aqui. Que vai ser o listar categorias e o listar artigo. Vou listar artigo antes. Ótimo. As posições, eu tenho algumas também que eu vou ter que modificar o meu layout para trabalhar com elas. Vai ser a posição navbar, vai ser a posição acima do conteúdo. Vamos pôr mais colunas aqui. Cadê eu pôr mais colunas? Tá aqui. Eu vou ter a sidebar. Eu vou ter o footer left. Top content. Vai ficar mais interessante. Acima do conteúdo. E a footer height. Então, navbar. Acima do conteúdo que vai ser o slider, sidebar, left footer e footer height. E a posição aqui do meio é a padrão, que é onde o conteúdo é carregado, então isso eu não preciso falar. Tá correto. Ai, ai. As posições eu não falei para ele ser auto-incremento. Então deixa eu alterar aqui na mão só para não perder muito tempo. Depois eu corrijo. Ah não, eu vou perder muito tempo. Não. Todo ID tem que ser primário, auto-incremento. Vamos editar a estrutura. Primária. E vamos alterar para ele ser auto-incremente também.
5 posições. Categorias inicialmente eu vou desenvolver. Eu acho que eram só esses pontos mesmo. Módulos, menus, posições. Bom, essa primeira parte da construção da base está correta. Vamos adaptar agora o nosso layout para carregar essas posições e impor ele de uma forma um tanto organizada na views. Nas views eu vou criar uma nova pasta chamada template. Nesse template eu vou criar um novo arquivo chamado header, que vai ser o cabeçalho. E eu também vou criar um outro chamado footer. E fora das views eu vou criar um arquivo chamado template. Certo. Como isso vai ser organizado? De uma forma bem simples. Header vai carregar o topo do site até começar a tag body. Footer vai carregar o rodapé e as posições esquerda e direita do rodapé. E o template basicamente vai carregar o slider e tudo que vier abaixo. Slider e tudo aqui para baixo, que é o até começar o footer. Então a sidebar e o wrapper vai estar dentro do template. Eu tendo isso separado em 3 arquivos, se eu precisar adicionar um novo script, por exemplo, agora eu vou trabalhar com Motus em vez de jQuery, então eu entro só no arquivo header e carrego o Motus. Não, mas não é só o Motus, eu vou trabalhar com jQuery e Motus. Então lá no header eu vou ter que adicionar uma outra biblioteca que informe que os dois não podem ter conflito, então eu vou ter que mudar o seletor de um deles. Em vez de eu chamar de query por cifrão, eu vou chamar pela palavra jQuery. Então, dessa forma eu consigo expandir o meu projeto e alterar o layout de uma forma mais interessante. Então vamos destrinchar layout aqui. Eu vou pegar aqui só. Essa parte vai ser legal. Todo mundo aqui. Até a navbar vai ficar junto com o header. Até a posição navbar, na verdade, né? Lembrando desse ponto. Header. Então a navbar ela espera no mínimo um menu. Então melhor ainda, eu vou ter a posição navbar left e navbar right, porque eu posso ter um menu aqui e eu posso ter um botão para pesquisa, um campo para pesquisa. Então vamos alterar lá as positions. Navbar. Vou até arrancar ela daqui para ficar um abaixo do outro. Não, aí eu perco a ID 1. Daqui eu não posso alterar. Até o ID é um campo na coluna, eu posso preenchê-lo. Só para eu ter algo homogêneo. Vamos inserir navbar left e navbar right.
Eu acho que eu já me recordei o que faltou aqui em módulos. Eu tenho o tipo dele, eu tenho o título, eu tenho a posição, mas eu não tenho o conteúdo dele. Eu vou inserir uma nova coluna no final, que é a itens do módulo. O item dele, só item. E vamos criar uma nova tabela. Itens, módulo. Vai ter uma identificação. Vai ter o módulo ao qual ela pertence. E o conteúdo. Content, que vai ser long text. O módulo vai ser um ID. Identificação também. Primário, auto-incrementa. O TF8 para não haver erro em codificação. Ter um diagrama disso, uma documentação do que você vai desenvolver é interessante para te conduzir. Eu estou vendo a aplicação rodando em minha mente, então isso já com isso eu já acho que já estou protegido, mas percebo que a todo momento tem um ponto, um detalhe para ser incrementado. Os itens do módulo, se for o menu, vai ter uma pancada de li. Então, se for o menu, ele vai carregar um menu. Certo. Tem bastante interação entre essas tabelas. Usar chave estrangeira seria interessante, mas vamos ser mais simples. Bom, vamos continuar destrinchando o nosso layout. Aqui no header, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Essa nave Collapse, deixa eu ver qual que é o tamanho que ela comporta. Porque agora eu vou ter que dividir em dois isso, né? A esquerda e a direita. Não comporta nada. Então se eu fazer o seguinte, colocar uma div tem navbar height, navbar, o que eu tenho de navbar? Navbar search. Melhor ainda, vamos direto na documentação do Bootstrap, que não vou perder tempo com isso. Quero o componente que é a navbar. Eu quero colocar barra de busca nela. Assim, ó, um drop down que fica alinhado à direita. Só colocou um U class nave pool height. E o search, como ele foi inserido. Form class navbar search pool left. Ele ficou forçado à esquerda. Tá. Então podemos introduzir direto aqui.
Vou até copiar isso daqui para ser mais prático. Copia como HTML. Só que em vez de pull left é pull right. Demorando para processar. Não foi nem salvo. Tudo quebrou. Ah tá, claro que tudo quebrou. Eu já comecei a destrinchar as coisas. Vou fazer o seguinte: layout. Layout não vai ser mais carregado. Então vamos continuar. Vamos ver depois quando tiver a aplicação já rodando. Então o item de menu fica aqui no header. E vamos inicialmente só dividir eles. O sidebar não pode ficar aqui, porque essa variável vai estar nesse ponto, mas o conteúdo está em outro. Então sai você daqui. O conteúdo vai ficar aqui em template. Voltamos em layout. A posição acima do conteúdo e o conteúdo fica nele. Sidebar também. Tive class all no começo. Eu ainda estou trabalhando com o conteúdo que eu desenvolvi no meu layout, mas depois ele vai ser alterado pelas posições que eu possuo guardado no meu banco de dados. E o footer vai ganhar o id footer até finalizar o HTML. Ótimo. Layout não tem mais nada. Template vai carregar antes de all. Desload view template barra header. Então eu tô carregando o header dentro da view template. E vou carregar abaixo de tudo também a view footer. O meu controlador home agora vai chamar, em vez de layout, template. Funcionando e o search está correto. Só digita, aperta o enter ou vamos lá na base do CSS e colocar um botão colado com o formulário. Dá para fazer isso. Assim, ó, desse jeito. Div input append.
Só que eu quero um botão assim, go, desse jeito. Só pôr essa div input append antes em volta deles. Lá no header agora. Certo, só que essa classe search carry não agradou. Agora sim. Gostei. Search carry tava melhor. Mas o botão go ele fica desalinhado, então não vai ter botão. A pessoa digita e aperta enter. Ou enquanto ela digita eu já começo a busca. Por que não? Vamos pesquisar no placeholder. Ótimo. Bom pessoal, essa videoaula já está se estendendo demais. Ficamos então com um conceito guardado aí do que vai ser o nosso banco de dados, uma ideia bem superficial de como elas vão interagir, e o nosso layout ele já está dividido, começando a ficar preparado para isso. Agora o que eu vou ter que fazer, vou iniciar na próxima videoaula já trabalhando, vai ser dividir agora todo esse conteúdo. Em vez de eu ter esse conteúdo, eu ter as posições para esse conteúdo e já iniciar também a criação do meu painel administrativo, onde eu vou ter uma espécie de site dentro de outro site. Então vamos lá na página onde está o JBlog. Essa é a minha aplicação do CodeGuinter. Eu vou criar uma nova pasta chamada Administrator e vou ter um CodeGuinter novo lá dentro e com views diferentes, todas olhando para a configuração da base de dados, para inserção, deletar tudo que está na base de dados dessa minha aplicação do meu site. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.